Como é que vai funcionar essa aula de hoje? A gente vai atuar em 3 etapas principais. Primeiro, eu vou mostrar para vocês as principais bradiarritmias que podem chegar para você no seu plantão. Segundo, eu vou mostrar para vocês como tratar essas bradiarritmias, como conduzir com as medicações e dispositivos. E por último, a melhor parte, eu vou mostrar para vocês como utilizar um marca-passo transcutâneo na vida real, em um monitor desfibrilador real. Então fica ligado aqui que tá imperdível. E se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no botãozinho abaixo e não deixe de deixar seu like e o seu comentário. Vamos lá! Primeiramente, falando sobre as bradiarritmias, a gente precisa saber identificá-las. A bradiarritmia é caracterizada com uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. Vejam só nesse traçado que a gente tem aqui uma frequência cardíaca de 39 batimentos por minuto. Além disso, a gente tem que identificar a relação da onda P com o QRS e com a onda T. Vamos mudar um pouquinho esse traçado aqui para a gente poder evoluir em etapas do entendimento da bradiarritmia. Vejam só este traçado eletrocardiográfico aqui. Temos aqui a nossa tríade, a onda P, o complexo QRS e a onda T. Deixa que eu vou mostrar aqui para vocês. Onda T, complexo QRS e onda T também. A nossa tríade essencial no eletrocardiograma, principalmente quando a gente vai fazer essa avaliação ao monitor. Mas o que tem de diferente em relação a esse eletrocardiograma para um eletrocardiograma normal? Primeiro, a frequência cardíaca está algo reduzida. Abaixo de 60 já se considera bradicardia, mas geralmente não causa sintomas no paciente. E uma coisa interessante é que a distância do início da onda P para o início do nosso QRS está aumentada, considerada como acima de 5 quadradinhos ou 200 milissegundos. Mas, Rafa, eu não estou conseguindo ver isso aqui. Eu mostro para você. Vejam só. Aqui é um traçado eletrocardiográfico normal. Olhem só como a nossa onda P está bem próxima do QRS. Vejam como a distância do chamado intervalo PR é normal, entre 120 e 200 milissegundos. E aqui a frequência cardíaca normalizou. Agora vamos voltar para aquele traçado que eu mostrei para vocês. Temos aqui então um alargamento do intervalo PR. Ficou caracterizado que a presença de um alargamento do intervalo PR seria considerada como uma forma de bloqueio atrioventricular, chamada de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. É o nosso BAV de primeiro grau, certo? Então, não existe um bloqueio, existe um atraso no sistema de condução. Novamente aqui, onda P, uma demora para a condução até o ventrículo, QRS e a onda T. Correto? Vamos para o nosso próximo traçado eletrocardiográfico. Agora, pessoal, percebam que a gente tem um alargamento progressivo do nosso intervalo PR. Ele vai alargando, alargando, até que, subitamente, a nossa onda P ela não conduz. Vejam aqui. Alargou, não conduziu. Ou seja, a nossa tríade do eletrocardiograma, onda P, QRS e onda T, desapareceu em algum momento. O que aconteceu? Um bloqueio na condução atrioventricular. Por quê? A onda P corresponde à despolarização atrial, o QRS à despolarização ventricular. Se a onda P não conduz um estímulo que chega ao ventrículo, vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui. Ela não gera um QRS, ou seja, um bloqueio atrioventricular. Nesse caso, quando o intervalo PR vai alargando progressivamente, esse bloqueio atrioventricular vai ser caracterizado como sendo um bloqueio atrioventricular de segundo grau, padrão Mobitz tipo 1. É o famoso fenômeno de Wenkeba, que é o alargamento progressivo do meu intervalo PR até que aconteça um bloqueio. Legal? E percebam também a frequência cardíaca desse nosso paciente, de 45 batimentos por minuto. Vamos para o próximo? Temos aqui agora também a presença de momentos em que a onda P não vai conduzir para o nosso complexo QRS. Vejam só, P, QRS, T, P, solta. A P não conduziu. Ou seja, temos aqui então presença de um bloqueio. Mas como eu vou diferenciar do ritmo anterior, Rafael? Vejam que nesse caso, a onda P e o intervalo PR não avisam para a gente que eles vão bloquear. O intervalo PR ele está fixo e geralmente dentro do padrão da normalidade, entre 120 e 200 milissegundos. Ou seja, há um bloqueio, mas não há uma comunicação da P
para nos avisar que vai acontecer o bloqueio. Não está tendo aquele atraso contínuo do nosso intervalo PR. Ou seja, é um bloqueio súbito. É chamado de BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2. Nesse traçado eletrocardiográfico, a gente pode até pensar em dizer que existem duas ondas P para cada QRS. Mas no dia a dia nosso de emergência e nos plantões, isso não é necessário, porque eu vou mostrar para vocês que na hora de tratar, a gente vai tentar simplificar isso aqui. Fica até o final que você vai aprender a tratar e a conduzir as bradiarritmias com facilidade. E se você ainda não deixou esse like seu, não começou a nos seguir, não deixe de fazer isso, porque o conteúdo aqui é valiosíssimo, é prático para o seu plantão. Vamos para o próximo ritmo? Agora esse ritmo aqui que eu vou mostrar para vocês é o ritmo que eu mostrei no início do vídeo. Trata-se de uma dissociação do átrio com ventrículo. O que isso quer dizer, Rafael? Vejam só, a onda P ela está aparecendo em momentos totalmente diferentes do meu intervalo e do meu traçado eletrocardiográfico. Ela está como se estivesse caminhando pelo traçado. Vejam que hora ela aparece antes do QRS, depois do QRS, às vezes dentro do QRS. Essa dissociação, ou seja, a onda P, ela bate em uma frequência e o QRS bate em outra frequência, chamada de dissociação atrioventricular, tem um nome, é o bloqueio atrioventricular total, ou BAV de terceiro grau. Esse tipo de BAV, junto com BAV segundo grau MOBITS tipo 2, são considerados bloqueios avançados. Olha só, presta atenção que isso aqui é um conceito importante. Quando a gente chama de BAV avançado, significa que o estímulo que está comandando o coração está saindo abaixo dos átrios, abaixo do meu nó atrioventricular. Ou seja, está saindo dos nossos ventrículos. Por isso, a gente geralmente tem um traçado com QRS alargado, por conta do atraso, da demora no estímulo, dele ser propagado. E esses bloqueios avançados muitas vezes não vão responder à nossa primeira terapia que é indicada nas bradiarritmias. Se você quer aprender, fica aqui até o final, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre como conduzir essas arritmias. Então temos aqui os nossos principais bloqueios. Vamos revisar? A gente viu primeiro o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Primeiro grau, a gente não tem bloqueio, a gente tem um atraso na nossa condução do nosso intervalo PR. BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1. A nossa onda P ela vai alargando, 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 até que ela não conduz um QRS. Acontece um bloqueio atrioventricular. BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2. O intervalo PR e a onda P não avisam a gente. Eles subitamente bloqueiam. E o nosso bloqueio atrioventricular total, o BAVT, é a dissociação do átrio e o ventrículo. Quando eu quero dizer dissociação átrio-ventrículo, é a dissociação P-QRS, chamado de bloqueio total. Ou seja, o meu átrio ele bate a uma velocidade e o meu ventrículo bate em outra velocidade. E como o ventrículo comanda a frequência do coração, temos aí uma frequência cardíaca diminuída, no caso aí de 39 batimentos por minuto. Lembrando que pacientes que chegam no pronto-socorro com uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto é se preocupar. Quando eu devo me preocupar com a bradiarritmia? Quando o paciente apresenta sintomas. Quais podem ser esses sintomas? Tonteira, falta de ar, fadiga, indisposição, desmaio, dor no peito, ou às vezes alterações perfusionais, diminuição da perfusão, diminuição do nível de consciência, diminuição da diurese, tudo isso leva à preocupação. E agora a gente precisa tratar essas bradiarritmias. Para tratar as bradiarritmias, a gente vai seguir uma tríade também. A gente vai seguir um tratamento baseado em medicações e, por último, a estimulação transcutânea do paciente. Primeira medicação que é indicada no tratamento da bradiarritmia é a famosa atropina. A atropina é uma medicação que vai acelerar os batimentos do coração, fazendo um estímulo acima do nó atrioventricular, estimulando com que esse coração acelere os seus batimentos. A dose de atropina utilizada é de 1 mg. E presta atenção, ela precisa ser feita em bolos, com flush e elevação do membro do paciente. Então, na hora de orientar a atropina, peça que ela seja feita em bolos, flush, elevação do membro por 15 a 20 segundos para que ela tenha uma correta atividade e um correto efeito nesse paciente. Quanto tempo a gente espera? 3 a 5 minutos.
Caso esse paciente não responda à atropina, a gente fala que esse paciente é refratário à atropina, ou seja, precisamos fazer outras medidas. Mas pode acontecer do paciente responder, mas de forma parcial. Se for uma resposta parcial, eu posso tentar uma nova dose de atropina de 1 mg, podendo ser feita até uma terceira dose de 1 mg. Ou seja, a cada 3 a 5 minutos, meu paciente apresentando respostas à atropina, eu posso ir repetindo a medicação até atingir o controle da frequência cardíaca e até eu atingir o controle dos sinais e sintomas do meu paciente. Caso, em qualquer momento, o meu paciente evolua com piora clínica ou ele evolua com ausência de melhora, eu vou passar para as medidas sequenciais. E quais são as medidas sequenciais? A primeira, aminas. A segunda, marca-passo. Vamos falar das aminas? As aminas são epinefrina e dopamina. Epinefrina e dopamina são aminas vasoativas que vão ter um efeito cronotrópico positivo, também aumentando a frequência cardíaca do nosso paciente, de forma que ele melhore os seus sintomas e melhora a sua frequência cardíaca. E temos então epinefrina e dopa. A epinefrina é orientada à dose de 2 a 10 microgramas por minuto e a dopamina de 5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Se você quer saber mais sobre doses, diluições, como utilizar essas medicações, como fazer essa prescrição, não deixe de clicar no link aqui abaixo do nosso curso e você vai aprender a conduzir esses tipos de arritmias e não só arritmias, patologias comuns como infarto, pneumonia, quadros infecciosos, sepse, choque, e você vai ter um domínio sobre todas essas áreas para que você chegue no seu plantão tranquilo, sabendo que o que chegar para você, você vai conseguir estabilizar e vai conseguir resolver. Vamos continuar então? Falamos então da atropina, falamos das aminas, agora a gente vai para aquela parte que todo mundo quer aprender, que é como usar o marca-passo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ao vivo, real, um marca-passo sendo implantado. Vamos lá então? Primeiro eu preciso conectar as pás do meu marca-passo. A entrada das pás do marca-passo, no caso desse desfibrilador, vai vir aqui. Então vamos lá. Vou conectar as pás aqui do meu marca-passo. O meu monitor vai identificar que essas pás foram conectadas e eu vou colocar no meu modo marca-passo, que é aqui. Cliquei no meu modo marca-passo, vai aparecer para mim 2 itens. Primeiro, ele pergunta para mim, Rafael, qual é a frequência cardíaca que você quer colocar no seu paciente? E segundo, Rafael, qual era a miliamperagem que você quer colocar no seu paciente? E além disso, tem uma terceira perguntinha que eu vou deixar para o final, que se você ficar até o final, você vai ver que vai diferenciar o seu atendimento em relação aos outros médicos e plantonistas. Vamos lá então fazer a programação inicial? Primeiro, eu preciso colocar a minha frequência cardíaca. Eu posso colocá-la de 60 a 80 para mim começar. Vou colocar aqui na metade, então vou colocar aqui em 70. 70 batimentos por minuto. Segundo, eu preciso colocar a minha miliamperagem. E aqui vem a dica de ouro. Essa aqui você não pode perder. A miliamperagem vai depender de como o seu paciente se apresenta. Ao mesmo tempo que você pode ter um paciente bradicárdico sintomático, ele pode estar estável, ele pode estar conversando com você, alerta, mas ele pode estar prostrado, chocado, mal perfundido. Se o seu paciente chega para você, alerta, conversando, estável, oriento que você comece com 5 mA e vá aumentando progressivamente. Mas o mais comum é seu paciente chegar sintomático, instável, mal perfundido. Nesses casos, a gente vai começar com a máxima miliamperagem, 200 mA. E lembre aqui, o marca-passo é uma estimulação transcutânea, ele pode causar dor muscular. Desta forma, você precisa, no tratamento das bradiarritmias, realizar uma analgesia para o seu paciente. O que eu oriento é utilizar derivados de opioides. Vai depender do que você tem disponível no seu hospital. Morfina, fentanil, isso vai depender do que você tem domínio e manejo. Se der tempo, você pode começar essas medicações. Caso você ache que o início da medicação possa degenerar ou piorar a clínica do seu paciente, você pode deixar para começar essas medicações para controle de dor após a programação do marca-passo. Legal? Combinado? Vamos seguir.
Coloquei a minha miliamperagem, coloquei a minha frequência cardíaca, a tendência é que o padrão do traçado eletrocardiográfico mude, porque eu comecei a estimular o meu paciente com a máxima miliamperagem. Se eu comecei com a máxima miliamperagem, eu vou ter captura. E o que é captura? Mostro agora para vocês. Vejam que mudou o traçado do meu eletrocardiograma no monitor. Vejam que agora eu tenho aqui presença de espículas. A espícula é a representação ao eletrocardiograma do marca-passo funcionante. Esse marca-passo está gerando uma espícula que está estimulando o coração a contrair. E por isso está tendo a formação de um complexo QRS logo depois da espícula. E eu vejo que essa espícula está adequada, porque toda espícula gera um QRS. Legal? Agora a gente vai para a segunda etapa. Eu identifiquei que a minha miliamperagem está gerando captura elétrica. Eu preciso identificar que está sendo gerada captura mecânica. Eu posso palpar o pulso, mas precisa ser o pulso femoral do meu paciente. Palpei o pulso femoral do meu paciente, provavelmente com essa miliamperagem de 200 miliamperes vai ter captura mecânica. Eu vou passar para o mais importante, porque meu paciente está torporoso, mal perfundido, chocado, bradicárdico. Eu vou avaliar se esse paciente apresentou melhora dos seus sinais e sintomas. Caso tenha havido melhora de sinais e sintomas, tenho então um paciente responsivo à programação do meu marca-passo. Caso contrário, para melhorar essa clínica do paciente, eu posso ajustar a minha frequência cardíaca. Ao aumentar a minha frequência cardíaca, eu estou aumentando o quê? O meu débito cardíaco. Ao aumentar o meu débito cardíaco, eu tendo a melhorar os sinais e sintomas do meu paciente. Então, essa é uma maneira de você raciocinar. Fica ligado. Se o meu paciente ainda está sintomático, eu preciso ajustar frequência cardíaca. Se eu não estou tendo captura elétrica e mecânica, eu preciso ajustar a minha miliamperagem. Depois de resolvidos os sinais e sintomas do meu paciente, eu vou fazer uma redução gradual da miliamperagem de forma que eu encontre a menor miliamperagem necessária para que eu consiga manter esse estímulo. Por quê? Quanto maior a miliamperagem eu usar, menor vai ser o tempo de duração do meu marca-passo, menor vai ser a resposta do coração do paciente a esse marca-passo. Por isso que eu preciso achar uma dose mais baixa. Sem contar que a carga de choque vai ser mais alta e mais desconforto para o paciente. Então vamos lá. Suponha que eu fui baixando a minha miliamperagem e ao chegar aqui em uma miliamperagem de 80 miliamperes, eu notei que o traçado do meu eletrocardiograma mudou, passou a ficar desta forma aqui. Vejam só. Opa, voltou ao meu padrão de bloqueio atrioventricular de terceiro grau, mas em alguns momentos eu tenho presença de espículas gerando QRS. Significa que o marca-passo está parcialmente funcionante. Eu preciso fazer o que então? Miliamperagem. Miliamperagem melhora a minha captura. Aumentei minha miliamperagem para 85. E veja o que aconteceu? Agora a minha espícula gera QRS. Isso significa que o meu limiar de captura, ou seja, a minha menor miliamperagem necessária para que o marca-passo esteja funcionando com adequada captura, é de 85. Diante disso, eu farei então uma margem de segurança, um aumento de 10 a 20% desse valor encontrado para evitar que ao paciente se movimentar, que ele perca o estímulo do marca-passo. Então, vou aumentar aqui entre 8 e 16, 8,5 e 16, para ficar numa margem de segurança adequada. Agora, meu marca-passo está programado. Lembrar que se eu não fiz analgesia, eu devo fazer analgesia neste momento. Certo, pessoal? E agora fica a dica de ouro, aquela parte que eu não contei para ninguém, apenas para quem ficou até o final do vídeo. A gente tem que programar também a forma que o marca-passo é estimulado. Existem duas formas, o modo demanda e o modo fixo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês? Primeiro, modo demanda, que é aquele que está ali em azul. O modo demanda, ele fala o seguinte: o marca-passo vai estimular o seu paciente caso a frequência cardíaca dele esteja menor do que a frequência cardíaca que você selecionou, no caso 80. Se em algum momento o paciente apresenta uma frequência cardíaca acima de 80, o marca-passo para de estimular. Qual é o problema desse modo, pessoal? Porque o paciente movimenta, gera interferência. No pronto-socorro, a gente não pode ter essa segurança toda. Se o paciente tiver uma interferência e o leitor do marca-passo entender que aquilo foi uma frequência mais alta, ele pode parar e aí o paciente pode entrar em uma parada cardiorrespiratória.
Por isso que a gente coloca no modo demanda quando o paciente está bem monitorizado, está num ambiente seguro. A gente vai usar dentro do pronto-socorro outro modo, chamado de modo fixo, o modo assíncrono. Vou mostrar para vocês. Girei aqui, passei para o meu modo fixo. No meu modo fixo, pessoal, independente da frequência cardíaca do paciente, o marca-passo vai estimular a 80 batimentos por minuto, porque foi isso que eu programei para ele, certo? No meu modo fixo, se ele movimentar, se tiver interferência, não vai ter problema, o marca-passo vai estar estimulando lá aquele paciente. Então é a melhor forma da gente começar a programação do nosso marca-passo para controle de bradiarritmias. Olha, pessoal, se você chegou até aqui e ainda não clicou lá no nosso link do Plantão Dominado, você está perdendo a oportunidade de se transformar em um médico melhor, oferecer um melhor atendimento para o seu paciente e, além disso, ter prazer de chegar num plantão e dominar o plantão, dominar o atendimento das emergências clínicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratórias. Eu aguardo você lá conosco e não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque a gente vai entregar conteúdos valiosíssimos para vocês de graça, para que você possa se sentir seguro no seu plantão e salvar ainda mais vidas. A gente tem como uma missão te ajudar a se sentir satisfeito nos seus plantões. Se você tem alguma dúvida, quer fazer qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários para mim que vai ser um prazer te responder, tá?